quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo número 114. Salmo número 114. E o tema de hoje, que nós vamos meditar alguns minutos, é na importância de darmos o primeiro passo. A importância de darmos o primeiro passo. Eu não sei para quem que eu estou pregando, não sei, mas eu sei que Deus quer falar, e pode ser contigo, né? Mas hoje Ele quer falar da importância do primeiro passo, e nós vamos ler então no Salmo número 114, vamos nos colocar em pé, para a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó saiu do meio do povo, de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Porque vocês saltaram como carneiros, ó montes, e vocês, colinas, porque saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nos iluminando neste momento. Nós queremos, ó Deus, repreender toda a ação do mal que se levanta contra a Tua igreja e contra esta palavra, ó Deus, neste momento, que sabemos do Teu poder em agir. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos a atenção necessária para ouvirmos a Sua voz. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. A importância de darmos o primeiro passo, sabe? O primeiro passo é extremamente difícil em muitas situações na vida da gente, né? Quando nós lemos no versículo 1, fala assim, ó, quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira. Judá tornou-se o santuário de Deus e Israel seu domínio. Porque o povo vivia há 430 anos no Egito. E sabe, é muito fácil nós nos acomodarmos quando nós vivemos uma situação que se repete. Tem situações que se repetem ao longo dos anos. No caso do povo de Israel, eram 430 anos de escravidão, 430 anos sendo usados pelos egípcios, 430 anos trabalhando para aquela nação, sendo que eles tinham como retorno muito pouco. E muitas vezes o povo se acostuma com a escravidão e começa a achar que aquela escravidão é algo natural, é algo normal, faz parte da vida, a vida é assim mesmo. Quantas vezes na nossa vida nós nos acostumamos com circunstâncias que vão 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma vida toda, e nós começamos a achar que aquela situação é o normal, aquela situação é aquilo que nós merecemos, aquela situação é o que Deus determinou para nós. Mas aqui nesse texto nós vimos que ele começa poeticamente dizendo que quando Israel saiu do Egito,
e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira. Isso é quando eles resolveram deixar a escravidão, deixar o Egito, deixar aquela vida antiga para viver algo diferente. Eles tiveram que dar o primeiro passo, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de dar o primeiro passo. Primeiro passo de vir à igreja, né? O primeiro passo de iniciar um projeto, de iniciar uma loja, de iniciar uma empresa. Primeiro passo, iniciar uma universidade, uma faculdade. Primeiro passo de iniciar uma família, né, Fernanda e Mateus? Primeiro passo, mais difícil. Por quê? Porque é um grande desafio diante de nós. Aquele povo estava diante de um grande desafio. Deus tinha ordenado que eles saíssem da escravidão, que saíssem do Egito, porque existe até um ideal, né, nos poderosos do planeta, do mundo aqui, da nossa terra, de que as nações e os povos sejam escravizados e gostem da escravidão, né? Quando a liberdade é retirada e de repente você é monitorado nas suas finanças, na onde você vai, se você pode ir ou não ir. Esses tempos nós assistimos um filme em que o tempo era comprado através de crédito, né? Como hoje em dia na China você consegue algumas coisas se você tiver um crédito social na sua identificação, é o controle. E o ideal dos poderosos é que a gente seja controlado, o nosso espaço onde podemos andar seja controlado, como se tivéssemos uma tornozeleira eletrônica e pudéssemos ir apenas a alguns lugares e outros não, e que nós gostássemos disso. Recentemente colocaram um aparelhozinho no carro da empresa, do lugar que eu trabalho, para monitorar aonde que eu vou, quantos quilômetros que eu faço, quantas voltas que eu dou. E tem gente que acha que que legal, né? Controlado via satélite. E eu penso que escravidão é quase uma tornozeleira eletrônica querendo controlar os meus passos. A liberdade, ela às vezes causa medo em pessoas que gostam da escravidão e do controle. Mas é preciso dar um passo para se livrar do Egito. É preciso dar um passo para se livrar da escravidão. E o primeiro passo é sair. Às vezes é difícil sair, porque a gente se acomoda. Porém, o primeiro passo na direção que Deus tem para nós desencadeia uma série de acontecimentos. Quando você tem a coragem de dar o primeiro passo, algumas coisas começam a acontecer, como nós vemos poeticamente nesse salmo. Hoje eu gostaria de te estimular a dar o primeiro passo no seu projeto de vida, a dar o primeiro passo naquele ideal que está no teu coração, a dar aquele primeiro passo naquilo que Deus tem para a sua vida, para que você execute e para que você não viva aquém daquilo que Deus tem para você. Porque quando você começa a caminhar pela fé, se desencadeiam coisas e circunstâncias, e nós vamos ver isso agora. A primeira coisa que aconteceu quando o povo saiu do Egito e deu aquele primeiro passo, está no versículo 3. Olha o que diz, que bonito que é, né? O mar olhou e fugiu. O mar olhou
e fugiu. Porque quando o povo saiu do Egito, Deus, ele escolheu o caminho que levava até o mar, que era um lugar onde eles ficariam encurralados. E sabe por que Deus mandou eles naquela direção? Para que eles, atravessando o mar, não sofressem a tentação de voltar para a escravidão. Literalmente Deus fala assim: eu escolhi o caminho mais difícil, tinha um caminho entre os filisteus, que era mais perto, mas se eles vissem as guerras, poderiam se arrepender e voltar para o Egito. E Deus encaminha no sentido do mar. E quando diz poeticamente que eles indo no sentido do mar, o mar olhou e se abriu. Está falando que quando nós temos a coragem de dar o primeiro passo, o mar das circunstâncias, o mar das dificuldades, o mar das impossibilidades, vai olhar para você e vai o quê? O que diz o texto? Fugir. Os irmãos se lembram da história, né? Moisés estava clamando, porque os soldados, os exércitos do faraó vinham atrás deles. De um lado tinha montanhas, do outro lado o deserto, e eles tinham que atravessar. E Deus diz: porque clamas a mim, diga ao povo que marche. E o mar olhou, e o mar se abriu, o mar fugiu. Quando você começa a sua caminhada, você tem que começar na expectativa de que os obstáculos, os impedimentos, eles vão olhar e vão se abrir em nome do Senhor, para que você possa passar. Esse é um exemplo de que não existe impossibilidades para Deus. Não existem mares que não se abram, não existem circunstâncias que não caiam por terra, não existem muros e paredes que não sejam arrebentados para aqueles que se dispõem a caminhar, a caminhada que Deus tem por propósito na sua vida. O povo saiu do Egito, o mar olhou e fugiu. É assim o povo de Deus. O povo de Deus vai caminhando na direção do propósito do Senhor, e as barreiras vão caindo por terra. Mas você precisa dar o primeiro passo. O mar se abriu, todo mundo conhece a história, né? O povo passou em seco, depois o mar se fechou de novo sobre o exército do faraó, e o povo foi pelo deserto muito tempo. E daí acontece a segunda coisa, quando você resolve dar o primeiro passo, que está no versículo 3, no final. Vamos ler, diz assim: o mar olhou e fugiu, e o Jordão retrocedeu. Sabe, o maior perigo quando nós começamos a nossa caminhada é quando a gente começa a caminhar e as portas se abrem e o mar foge, e a gente atravessa aqueles momentos de impossibilidade, mas de repente nós nos defrontamos com o Jordão. E o Jordão fez o quê? O Jordão retrocedeu, porque o Jordão era a entrada para a terra prometida. E para nós entendermos isso, a terra prometida estava toda dividida por tribos. E quantas eram as tribos? Eram 12 tribos de Israel. A terra já dividida,
e 2,5 tribos ficavam antes da travessia do Jordão. Lembram? As tribos são a tribo de Gad, de Ruben e meia tribo de Manassés. E quando eles chegam lá, o povo faz um pacto com essas 3 tribos, que dizem assim: olha, vocês já estão de posse da terra de vocês, mas vocês devem se comprometer a atravessar o Jordão e nos ajudar a conquistar todas as demais tribos. Qual não seria a tentação daquelas 2,5 se contentarem em ficarem além do rio, além do Jordão, né? Antes da travessia. Sabe, isso nos fala de um perigo tremendo, porque quando nós damos o primeiro passo e o mar se abre, tem uma caminhada inteira a ser feita, e tem muita terra para ser conquistada, e um dos grandes perigos é nós nos contentarmos com 2,5 tribos, sendo que ainda tem quantas do outro lado para conquistar? Quanta terra? Para 9,5. Eu fiz a conta certa? Mas tem gente que se contenta a parar no meio da jornada. E foi a palavra de Josué, quando Josué atravessa o rio Jordão com o povo e começa a sua batalha e conquista Jericó. Daí na segunda cidade que ele vai conquistar, que é a cidade de Ai, ele, por orgulho, por achar que a cidade era pequenininha e fácil de conquistar, ele acaba indo e sendo derrotado. E quando ele é derrotado, ele chega diante de Deus e diz: ah, Senhor, por que nós atravessamos o Jordão? Quisera nós tivéssemos nos contentado em ficar além do rio, do outro lado do Jordão, sem usufruir de todas as bênçãos que estavam reservadas depois daquela travessia. Depois que nós damos o primeiro passo e o mar se abre, ainda tem muita terra para ser conquistada, sabe? Enquanto nós vivemos nessa vida, nós temos toda uma região além do Jordão para nós pisarmos com os nossos pés, e nós invadirmos e conquistarmos e vencermos. E isso tem a ver com a nossa vida, isso tem a ver com os nossos empreendimentos, porque tem gente que experimenta o mar, mas que não tem a perseverança para as batalhas que estão além do Jordão, e se contentam a viver aquém das suas potencialidades, aquém daquilo que Deus tem. Deus tem muito mais para você, muito mais. E se você viu o mar se abrir, e se você viu o Jordão retroceder, é hora de avançar, porque tem uma família para ser salva, porque tem um povo para ser conquistado, porque tem uma empresa para ser construída, porque tem uma loja para ser aberta, porque tem um curso para ser concluído, porque tem uma vida para ser vivida na plenitude. E que não haja no seu coração a palavra de Josué, que disse: ah, quisera nós, diante de tantas dificuldades, quisera nós nos contentarmos em ficar apenas com as 2,5 tribos,
além do Jordão. Quando você dá o primeiro passo, é para o mar fugir, é para o Jordão retroceder e você passar e conquistar. Mas tem mais uma coisa. Se você for no poder de Deus, olha só o que acontece no versículo 4. Se você der o primeiro passo, os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros. Sabe, a sua caminhada tem que ser provocando reações em cadeias nos montes e nas colinas. Poeticamente, o salmista está dizendo que o povo de Deus vai caminhando e as estruturas vão sendo tocadas e as circunstâncias vão sendo mudadas, seja na montanha, seja na colina. Porque Deus é o Deus das montanhas, mas também é o Deus dos vales. E se você for em nome do Senhor, é para as portas tremerem, é para os caminhos se moverem. Uma vez, a igreja se reuniu, lá no livro de Atos, né? E todos em uníssono clamaram a Deus em oração: Senhor, dá-nos poder para testemunhar da Tua palavra. E diante da oração do povo de Deus, o lugar em que eles estavam reunidos se moveu pela presença do Senhor. E quando nós andamos assim, dando o primeiro passo, o mar foge, o Jordão retrocede, e as colinas tremem, assim como os montes chacoalham, porque ali o exército do Senhor está pisando. E por que isso acontece? O texto também fala sobre isso. Está no versículo 5. Diz assim: por que fugiu ao mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colunas, por que saltaram como cordeiros? Sabe por quê? Estremeça na presença do soberano à terra, na presença do Deus de Jacó. O que vai fazer o mar se abrir, o que vai fazer o Jordão retroceder, o que vai fazer as colinas tremerem e os montes entrarem num turbilhão, é você indo na presença de Deus. Não é pela sua presença, mas é por você carregando a presença de Deus, é por você estando cheio da presença de Deus, você estando cheio do poder de Deus, você manifestando no seu rosto a glória de Deus. Por onde você passar, as estruturas serão abaladas. Você não foi feito para viver uma vida medíocre, pequena, derrotada, mas para viver em nome do Senhor, na presença de Deus, abrindo obstáculos, quebrando obstáculos. Mas não porque você é bom, porque você carrega dentro de você uma presença, que é a presença de Deus na sua vida. Foi assim que o povo fez, sabe?
Quando o povo saiu da escravidão do Egito, eles deram o primeiro passo. Mas isso não significava que eles não teriam que enfrentar obstáculos. Obstáculos no deserto, obstáculos na chegada do Jordão, obstáculos na travessia do Jordão, obstáculo na conquista das terras da além-rio. Mas eles venciam em nome do Senhor, e enquanto caminhavam em nome do Senhor, o Senhor abria as porteiras. Quando eles decidiram atravessar o Jordão, quem que Josué encontrou além do Jordão? Quando ele olhava para a cidade de Jericó e imaginava como seriam os inimigos naquele lugar, os irmãos sabem quem que ele encontrou? A palavra de Deus diz assim que Josué viu um guerreiro, o príncipe dos exércitos celestiais. E Josué olha para o príncipe dos exércitos celestiais e pergunta: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E o príncipe dos exércitos celestiais respondeu: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Era um testemunho nessa visão de que Deus estava com ele, para que lhe desse a vitória naquela batalha e em todas as batalhas. Sabe, se você der o primeiro passo, você também tem o testemunho da palavra de Deus, de que o príncipe dos exércitos celestiais estará contigo na batalha para vencer os inimigos. E quando vai acontecer a primeira batalha, sabe o que acontece? Há uma orientação, né? Os irmãos se lembram qual a coisa que o povo mais fez durante os 40 anos de deserto? Lembram? Falem mais alto. Murmurar, reclamar, não é isso? E daí aquele povo murmurador, reclamador, agora debaixo da liderança de Josué, vão conquistar a terra, e a primeira é uma grande cidade chamada Jericó, murada de tal maneira que nas muralhas de Jericó, em cima delas passava carruagens de tão larga. Era uma fortaleza. E qual foi a orientação que Josué recebeu? Já que ele teria que conquistar aquela terra, aquela cidade, com esse povo que ficou 40 anos murmurando no deserto. Qual foi a orientação que ele recebeu? Andar em volta. De que forma? Calado. Povo que murmurava. Se fosse conquistar a terra, imagine, dar voltas lá. Quantas voltas seriam necessárias para que eles começassem a murmurar de novo? Muitas vezes você é derrotado antes que as muralhas caiam, porque murmura, porque diz que não é possível. Lembra quando foi para nascer João Batista? O pai dele dizia para o anjo: mas como é que pode acontecer isso? Ele não creu. E o que o anjo Gabriel falou? Ficarás calado, mudo.
maior presente que Deus dá para um murmurador e para quem está em volta. Por que será que a orientação para a conquista de Jericó era que o povo ficasse em silêncio? Porque quando você murmura, você desanima o teu companheiro que está do lado. Quando você murmura, você afronta o Deus Todo-Poderoso que é capaz de mudar qualquer situação. Quando você murmura, você está plantando para a sua derrota e para a derrota de quem anda contigo. A importância de dar o primeiro passo, sair do Egito, porque indo em nome do Senhor, o mar se abre, o Jordão retrocede, os montes e colinas tremem, por causa da presença do Senhor contigo. E no final deste cântico, Salmo 114, dessa poesia, está o versículo 8, que é um alento para nós. Ele fez da rocha um açude, e do rocheiro uma fonte. Por que termina assim? Porque nós temos a promessa da presença do Senhor, da rocha da nossa salvação em toda a nossa caminhada, e essa rocha nos concede água. Os irmãos sabem a história, né? Que Moisés falou com a rocha, tocou na rocha e saiu água abundante, e a rocha que os acompanhava era Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10. A rocha era Cristo. Os irmãos sabem o que é um açude? Diz assim: ele fez da rocha um açude. O açude é um reservatório artificial que armazena água que procede da rocha, e depois diz ali assim: do rochedo uma fonte. A fonte é uma nascente não artificial. Significa que quando você está construindo um açude em nome do Senhor, e esse açude pode ser o seu projeto de vida, ele vai reter as águas do Senhor, e vai saciar a sua sede, e vai te purificar, e vai te abençoar, e vai fertilizar o teu caminho, e vai fazer que por onde essa água esteja, a terra seja frutífera nos seus empreendimentos particulares. Às vezes o teu açude é a igreja, o teu açude é o projeto, o teu açude é a tua empresa, o teu açude são os teus ideais, o teu açude é a sua casa, e ali a água poderosa da rocha vai para abençoar os seus projetos de vida. Mas também tem a fonte que nunca se acaba, que é a fonte de água viva, que é da onde procede todo manancial, que vai estar sobre a sua vida, aonde você estiver, e naquilo que você for fazer. Se você for
em nome do Senhor. O Mateus e a Fernanda, aproveitando, né, um ano, né, de casamento, um dia eles deram o primeiro passo. E eu me lembro do Mateus andando comigo e procurando, né, um apartamento. E parecia algo tão longe, tão impossível, né? Nós chegamos a olhar, mas o Mateus e a Fernanda, um dia, deram o primeiro passo. E como é que está o açude lá? Porque Deus derramou da sua graça. E o mar se abriu. O Jordão retrocedeu. Não foi? A bênção do Senhor fez tremer os alicerces. E como tremeu, né? Você imaginava que você sairia de um emprego, entraria no outro, que entraria no outro, que faria outro? Né? Houve um terremoto. As montanhas tremeram e as planícies tremeram para que Deus promovesse o seu propósito. E daí o açude se encheu da água da vida. E a fonte que nunca seca vai acompanhá-los. E assim conosco também. Né, Miriam? Amém? E o amém está fraco. Então, olha, quanto mais forte o amém, mais água vem. Né? Deus nos abençoando quando nós nos submetemos a Ele. Hoje eu queria te exortar a dar o primeiro passo. O povo saiu do Egito. E a ter no coração a expectativa do mar se abrindo, do Jordão retrocedendo, dos montes tremendo, das colinas tremendo, do seu açude de ideais se enchendo de água e da fonte da vida nunca deixando se esgotar. A graça e a bênção de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado porque nós temos promessas, ó Deus, tão ricas, tão poderosas, e que sabemos, ó Deus, que o Senhor nos exorta a caminhar, a iniciarmos a nossa jornada na fé. E eu peço que cada um de nós tenhamos, ó Deus, essa coragem, sabendo que o Senhor mesmo abre os mares e faz retroceder os rios. O Senhor mesmo faz estremecer o caminho quando andamos na Tua presença. O Senhor conhece cada coração, cada ideal, cada projeto de vida que tem aqui nessa noite, Senhor. Pedimos então que o Senhor haja em cada um deles e que possamos ver a mão do Senhor agindo, em nome de Jesus. Amém.